bem-vindos a mais um vídeo do Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e vos trago uma opinião de um livro que me deixou com um sorriso rasgado e que eu quero muito partilhar com vocês. Então, e se por acaso estiverem a ver o meu vídeo e se gostarem do conteúdo, vocês já sabem que eu peço-vos sempre isto. Não se esqueçam de subscrever o canal, de partilhar, de comentar, que é a parte mais importante do vídeo, de deixar um like. E no caso de quererem adquirir esta obra que eu hoje vos trago, ou outra obra qualquer, vocês já sabem, não tem custos adicionais e assim vocês ajudam o meu trabalho e eu fico muito agradecida. Então, vamos lá falar sobre este livro? Vamos! Então, o livro que me deixou assim, de sorriso rasgado. Este livro, de Francesca Melandri, Eva Dorme. Diz aqui na capa que é um romance épico. Este livro foi-me enviado pela Bookover Editora, a quem eu muito agradeço, porque realmente este livro encheu-me as medidas e foi uma leitura que eu não contava que realmente eu gostasse tanto. Mas há livros que nos despertam muito interesse. E eu já tinha ouvido falar, a Cláudia, a mulher que ama livros, muito sobre esta obra. E eu, à medida que a Cláudia ia fazendo a leitura e ia partilhando certos certos, eu sentia-me cada vez mais interessada e eu estava a perceber que era um livro que eu queria muito ler. Então, claro que eu saí da minha zona de conforto, claro que não é um tipo de leitura que eu faço habitualmente, mas eu cada vez mais gosto de descobrir novos autores, gosto de ler outros géneros literários e esta epopeia é uma epopeia carregada de ingredientes que eu gosto. Nós vamos ter muitas referências históricas que acrescentam muito à história para nós percebermos o desenvolvimento de algumas personagens, que foi algo que esta escritora fez muito bem, desenvolveu as personagens muito bem e nós chegamos ao final muito esclarecidos e a perceber porque é que todas elas fazem, portanto, parte da história e são essenciais. E depois porque é uma história que tem drama familiar que eu gosto, tem patriarcado, tem muitas questões que nos dias de hoje não são tão habituais nós encontrarmos, mas elas existem. Até porque, sendo uma história que está contada através de duas vozes, nós vamos conhecer a história da mãe da Eva, portanto da Gerda, e vamos conhecer o presente, ali nos anos 90, da nossa Eva. Mas já lá vamos. Então, esta história começa com um prólogo que acaba logo por nos deixar completamente arrebatados. E porquê? Porque nós sentimos mistério, nós sentimos curiosidade e nós queremos perceber o que é que vai acontecer e que desfecho terá esta história. E posso começar já por aí por vos dizer que esta história teve um desfecho que a mim deixou-me surpreendida, deixou-me bastante emocionada e acho que é um final muito belo. Então, este livro foi o primeiro romance escrito pela Francesca Melandri. Eu não gosto de falar, portanto, palavras estrangeiras, vocês já sabem. Portanto, o meu italiano não é recomendável, mas eu vou tentar me desenrascar aqui a falar sobre esta história. Então, a senhora é cineasta, é escritora e em 2012 aventurou-se com este seu primeiro romance que recebeu alguns prémios. Então, no prólogo, nós temos logo a mãe da Eva, que está em casa porque ela vive com a filha, elas já vivem as duas sozinhas há muito tempo, em que o carteiro toca à porta e traz uma encomenda para a Eva. A Gerda, assim que vê de quem é o remetente e que o destinatário é para a sua filha, ela recusa a encomenda. O carteiro pergunta-lhe, mas onde está a sua filha? Esta encomenda é para a sua filha. E ela responde, a Eva está a dormir, portanto, a Eva dorme. E nós não queremos essa encomenda, ela não quer essa encomenda. E ele pergunta, então vou recusar. Sim, recuso, mando para trás. E nós percebemos logo no prólogo que essa recusa dessa encomenda é sinal de que o destino da nossa protagonista vai ter uma reviravolta. E ficamos curiosos e queremos perceber até onde é que
esse destino modifica a vida de alguém e se Eva vai descobrir que isso aconteceu e como é que aconteceu. Então, o início da história começa assim. E a nossa narrativa é contada por duas vozes. Temos o narrador que conta a vida da sua mãe, onde está inserido, portanto, o patriarcado e as mudanças que a sua mãe passou ao longo da vida, porque era pertencente de uma, portanto, família, de uma família assim poderosa, de bons costumes, de regras. E nós vamos perceber que há uma mudança na sua vida que a faz virar tudo ao contrário e as coisas vão ser diferentes. E depois temos a voz da nossa Eva, que é contada na primeira pessoa e lá está, já mais no presente, num presente que não é assim tão muitos ingredientes e temos um enredo de vários personagens que se atravessam na vida destas duas mulheres que nos vão levar a uma viagem pela Itália, a uma viagem até ao passado, vão-nos levar até à Segunda Guerra Mundial e a todas as implicâncias que a vida daquela altura tinha. Ou seja, as dificuldades, passaram por muitas coisas, a dificuldade sobretudo da mãe da Eva de a criar e de fazer com que ela fosse alguém e chegasse onde ela conseguisse que ela chegasse, porque elas eram só as duas. A escrita é fantástica, não é um livro para toda a gente, porque tem aqui muitas referências históricas, tem aqui muito da Segunda Guerra Mundial, tem aqui muitas questões. É um livro que faz refletir e não um livro para se ler a correr, está bem? É um livro que nós vamos ter vontade de abraçar, vamos ter vontade de conhecer a fundo cada personagem e perceber porque é que alguns comportamentos são daquela forma, porque é que as pessoas tomam decisões muitas vezes com base nas suas experiências, com base naquilo que acham que é o melhor para si, sem pensar que podem pôr em causa o futuro das pessoas que querem proteger. É muito giro ver a forma como o crescimento entre mãe e filha e a ligação entre elas sofre tantas alterações, porque isso também é uma mais-valia no livro. E sobretudo gostei muito da forma como a história acaba. Eu senti muitas vezes que eu queria saber mais, eu precisava de saber mais e eu tinha medo do final, mas depois percebi que o final é um final fechado, é um final que nos dá aquele aconchego ao coração que nós precisamos no final de um livro como este, porque este livro tem muitas situações duras e tem aqui muitas questões que, para as alturas que são no passado aqui relatadas, que eu acredito que as pessoas que as viveram passaram por muito. E eu tenho o livro todo marcado, eu tenho o livro cheio de post-its, eu tinha vontade de sublinhar, mas logicamente não fiz isso. Eu tinha vontade de guardar para mim aqui algumas passagens que nós encontramos ao longo da leitura, porque realmente é bom. É um livro que nos acrescenta. E vou-vos só deixar aqui com uma coisa que eu li, que eu nunca tinha pensado nisso. E com as questões de... Nós hoje em dia parece que é tudo muito mais fácil. E ainda bem que assim é. Mas antigamente havia muitas situações em que as pessoas omitiam, não viviam, camuflavam certas situações da sua vida porque a sociedade não estava preparada para isso. Mas ao mesmo tempo nós depois temos livros como este, em que nos mostra personagens que não são limitadas, que têm uma mente um pouco mais aberta e conseguem aceitar certas coisas que numa sociedade não são aceites. Ou pelo menos têm consciência de que há certas situações que não são aceites, mas que elas sabem que elas existem. Não sei se me fiz entender porque eu não quero entrar muito em pormenores. Mas gostei, sobretudo aqui de uma passagem do livro em que há um diálogo entre a Eva e o melhor amigo e que os leva
a outra personagem, eu penso que é a Marlene, e a Marlene depois acaba por ficar a conversar com a Eva e faz-lhe algumas perguntas que a mim deixaram a refletir e que eu acho que são muito importantes. Então eu vou partilhar com vocês. Não imaginas a quantas mulheres acontece o mesmo? Eu sim, conheço os maridos delas. Com a alavanca ao lado do volante, bloqueou a paz cheia de neve no ar. Virou-se para mim. Ainda tinha os olhos de cabrito de quando era criança, as pestanas demasiado longas para um adulto. E disse: Eva, nenhuma mulher merece isto. Esta mentira. E fez-me uma carícia no rosto. Breve, leve, protetora. Pergunta: se um homem que ama homens pudesse amar uma mulher, essa mulher sentir-se-ia finalmente amada? Pergunta inútil. Não vos vou ler mais nada. O livro tem muitas questões sempre. E eu acho que é isso que acaba por dar também um grande ênfase aqui à história. É que nós temos sempre muitas perguntas que, pelo menos a mim, há aqui perguntas como esta que eu nunca tinha pensado. E a escritora consegue fazer isso com uma classe que nós ficamos embrulhados na história, acabamos o livro e ainda pensamos sobre isso e partilhamos sobre isso. Porque é mesmo muito, muito interessante. E depois gostei muito de perceber que nós temos aqui duas personagens femininas que nós acompanhamos, que têm experiências de vida completamente diferentes, mas que passam por situações que quase que se cruzam, porque elas encontram pessoas com quase as mesmas características. E a minha personagem preferida foi a Eva. Não fiquei contra a Gerda, vocês depois vão perceber, não fiquei contra a Gerda, mas isso só aconteceu realmente com o final do livro que eu não estava à espera. E gostei muito de acompanhar a viagem da Eva pela Itália de comboio e da narração dela a contar os pormenores dos passageiros que se vão cruzando ao longo da viagem que ela passa, e achei muito giro. Gostei muito da partilha dela e da forma como o amor e o desamor parecem algo tão simples e tão fácil, mas que deixa marcas e que dói. Portanto, só me resta dizer que, por favor, quem gosta do género de livro, leia. Tem muitos factos históricos, não tem nada a ver com aquilo que é habitual eu ler. Foi uma experiência de leitura completamente diferente, mas que eu gostei imenso desta linguagem, gostei imenso deste cuidado, desta série de sinónimos e de palavras utilizadas que vieram enriquecer o meu vocabulário, porque estão aglomeradas umas nas outras de uma forma que eu gostei tanto, que se calhar aqui há uns anos atrás eu ia sentir que era uma seca. Eu gostei mesmo muito e estou muito feliz por ter feito esta leitura, estou muito feliz de estar aqui a falar-vos sobre este livro, e olhem, adorei, adorei, são 5 estrelas. Fiquei com curiosidade em ler mais literatura italiana, que eu penso que não é muito comum aqui na minha estante. E foi um livro, um clássico, foi um livro diferente, foi um livro que me arrebatou. E pronto, e eu agora quero saber tudo, quem quer ler, quem já leu, porque realmente foi um livro que eu gostei muito, adorei esta edição, está cheia de post-its. Não sei se mais algum dia vou reler, porque pode acontecer, mas pelo menos ficou aqui a minha marca, e se alguém ler o meu livro tem aqui imensas marcações e eu gosto de deixar essa marca nos meus livros, e pronto. E olhem, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do meu vídeo, não se esqueçam que o que importa é ser feliz, um beijinho e até ao próximo vídeo. Mua!